Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Na verdade, a gente tem uma ausência de liderança, porque o governo eleito é quem, na prática, está governando nesses últimos dias. Você vê o futuro ministro da Justiça, quem está dando os rumos, quando tinha que ser o atual ministro. Quem conduz uma PEC para ser aprovada, na verdade, é o futuro governo que não tomou posse, quem elabora, negocia. O novo governo se ausenta por completo. O ministro da Economia tira férias, vai embora e não diz nada, o presidente da República não diz nada, e esse vácuo com essas manipulações e com essa idiotização que nós tivemos nesse país, está dando esse resultado maluco que a gente está vendo, de ter bomba. Nunca tivemos isso. O povo ordeiro, nosso povo sempre transformou tudo numa festa, numa alegria, e agora a gente está vendo atos, não é de violência pontual. Imagina se essa bomba explode dentro do aeroporto, gente. Que coisa maluca que nós estamos criando. E o pior, as pessoas ficam dizendo, não, ele é disso, ele é daquilo, fica todo mundo querendo dar pitaco, nem conhece. Quer dizer, a polícia que está fazendo a investigação é quem está dando as posições, e pessoas dizendo, não é verdade. Na verdade, eles estão ligados a isso, estão ligados àquilo. Então, é lamentável que o Brasil tenha passado por isso, mas eu acho que o povo fez a escolha e nós vamos botar esse país em ordem. Olá! Hoje com a gente no podcast do Correio Brasiliense, Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae do Distrito Federal e também ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. A gente vai bater um papo sobre vários assuntos: política, economia, vida, enfim, perspectivas. Eu e a minha colega Mariana vamos aqui conduzir esse bate-papo, que pretende falar também de coisas boas, mas também de coisas que estão preocupando bastante a gente, né, Valdir? Que é esse momento muito tenso que a capital da República, o país está vivendo, há poucos dias, né, da pós-presidencial. E você tem muita experiência política. Você tem também uma atuação político-partidária, quer dizer que agora talvez você consiga se dedicar mais a isso. Qual é a sua análise desse momento que a gente está vivendo? Bom estar aqui com vocês de novo, né? Esse papo é maravilhoso, porque esse desenho de podcast deixa a gente ir num papo informal, numa coisa, né, que fica super casual, muito bom de falar sobre ideias, sobre histórias. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Eu acho que em algum momento aí da nossa história recente, a impressão que eu tenho é que a gente abriu a porta onde tinham alguns idiotas presos. Não tem como dizer diferente. E esses idiotas saíram. E a gente achou que não era nada. E nós estamos lidando com uma idiotização, que é uma coisa que você não consegue acreditar que seja real, que seja verdadeira, mas que tomou conta desse país e que contaminou as pessoas. A fake news não tem nada de liberdade de expressão. Ela é um instrumento, na verdade, de manipulação dessas pessoas. E lidar com isso, quando o nosso líder, né, o presidente da República, se ausenta do papel que ele deveria ter de cuidar da sociedade, você fica à beira do caos no país. Então esse foi o resultado que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, a gente tem uma ausência de liderança, porque o governo eleito é quem, na prática, está governando nesses últimos dias. Você vê o futuro ministro da Justiça, quem está dando os rumos, quando tinha que ser o atual ministro. Quem conduz uma PEC para ser aprovada, na verdade, é o futuro governo que não tomou posse, quem elabora, negocia. O novo governo se ausenta por completo. O ministro da Economia tira férias, vai embora e não diz nada. O presidente da República não diz nada. E esse vácuo com essas manipulações e com essa idiotização que nós tivemos nesse país, está dando esse resultado maluco que a gente está vendo, de ter bomba. Nunca tivemos isso. O povo ordeiro, o povo
Nosso povo sempre transformou tudo numa festa, numa alegria, e agora a gente está vendo atos, não é de violência pontual. Imagina se essa bomba explode dentro do aeroporto, gente. Que coisa maluca que nós estamos criando. E o pior, as pessoas ficam dizendo, não, ele é disso, ele é daquilo, fica todo mundo querendo dar pitaco, nem conhece. Quer dizer, a polícia que está fazendo a investigação é quem está dando as posições, e pessoas dizendo, não é verdade. Na verdade, eles estão ligados a isso, estão ligados àquilo. Então, é lamentável que o Brasil tenha passado por isso, mas eu acho que o povo fez a escolha e nós vamos botar esse país em ordem. Assim, essas coisas vão passar e a gente vai conseguir construir. Eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tristeza, para morte, há tempo para vida, para felicidade, para alegria, para saúde. Então nós vamos ter o tempo de alegria, vai chegar, ele está chegando, aliás, quando a gente vai conseguir que essas pessoas consigam ter serenidade e a gente volte a ter um país tranquilo, harmônico. Se Deus quiser, em breve teremos isso. E será uma dificuldade enorme, né, para o novo governo lidar com esse clima de polarização. Como chegar então a esse patamar que o senhor acabou de mencionar aí, né, de mais tranquilidade, digamos assim. Nós temos... Como pacificar, né? É possível? Você acredita que é possível que pacificar o país? Sim. Tão dividido? Porque não a gente tem que realmente considerar, não pode ser desconsiderado o volume muito grande de votação, de votos de Jair Bolsonaro. Então tem realmente uma parte do Brasil que é bolsonarista. É possível pacificar a partir de janeiro de 2023? Eu acredito que sim. A gente vai ter seguramente ainda muito reflexo desse ódio, dessa raiva, dessa polarização que construíram no Brasil, mas eu acredito que isso vai arrefecer. E eu vejo nas duas lideranças que ganharam a eleição, tanto o presidente Lula como o vice-presidente Alckmin, duas pessoas muito experimentadas, dois democratas convictos, duas pessoas acostumadas a lidar com a diversidade. Na verdade, nós vamos ter um país comandado por dois adversários históricos políticos que resolveram se unir em prol da liberdade, em prol da democracia. Tem um significado muito forte isso. Então, se eles se uniram em função da democracia, essa vai ser a premissa que vai nortear esse governo. E todos dois são muito bons no diálogo, na condução política, provaram isso. Lula foi presidente por 2 mandatos, agora vai para o 3º. O governador Alckmin foi por 4 vezes governador, né, no estado de São Paulo, o maior estado. Então, eles estão acostumados a lidar com essas adversidades, mas com a habilidade da construção, do diálogo. Eles têm experiência política, administrativa e sabe-se que tudo tem que ser pautado agora a partir do diálogo, né? E eles já estão iniciando isso, né? Quando você vê uma construção de uma frente ampla, né, de pessoas que não tiveram correntes políticas, partidos políticos que nem tiveram na eleição ao lado deles, mas que agora estão construindo junto, estão compreendendo o momento. O presidente Lula é muito habilidoso nisso, assim como o vice-presidente Alckmin também. Então eles vão saber conduzir isso da forma adequada. Nós vamos passar ainda por reflexos, é natural. Não se muda a chave de todos do dia para a noite, mas eu acredito na redução, já está tendo uma redução dessas pessoas. Algumas pessoas a gente conversa, pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, mas que já reconhecem, não, vamos tocar para frente, perdeu a eleição, democracia é isso, e vamos tocar para frente, daqui a 4 anos a gente vê, vamos ajudar naquilo que a gente puder. E eles exerçam um papel que é fundamental na democracia de oposição, Sim. Quer dizer, que eles façam oposição, e fiscalização, é saudável, para que todo governo tenha, assim, uma oposição, mas sempre respeitando a democracia, né? E a gente sabe também que muitos bolsonaristas não concordam, inclusive, com esse tipo de radicalismo, extremismo que a gente veio testemunhando, principalmente aqui em Brasília, né, Mariana? Sim, em 12 de outubro, inclusive, acho que foi muito emblemático, né?
E agora com esse episódio das bombas, já foram achadas 2, né? Uma próximo ao aeroporto e uma na região do Gama. E a gente estava falando um pouquinho do vice-presidente, da capacidade de articulação dele. Inclusive, ele vai assumir um ministério, né? Um ministério importante da sua área, o MDIC, né? E que o senhor participou até da construção da proposta de governo para micro e pequenas empresas, isso, que vai ficar né, no guarda-chuva dessa pasta, digamos assim. Conta um pouquinho de como que foi essa sua participação e de que papel o senhor pode, enfim, ter nesse novo governo. Tem alguma possibilidade? Primeiro, papel de torcida, né? Uma torcida forte para que tudo dê certo. O vice-presidente Alckmin é do meu partido, né? Eu sou do PSB, sou filiado ao PSB. Eu tive com ele antes, inclusive dele ser anunciado candidato a vice. Nós tivemos uma conversa longa de 1h30, onde tivemos a oportunidade de conversar tanto a minha impressão como a dele de como seria essa construção ou essa reconstrução da democracia. Naquele instante ele me disse que a palavra-chave era desprendimento, né? Que ele estava se aliando àquele que tinha sido o adversário histórico dele na política em São Paulo, mas que ele entendia que a luta era pela democracia e que na construção da democracia é isso, os divergentes se unem contra os antagonistas, né? E foi isso que ele fez. A ida dele para o Ministério do Desenvolvimento é um excelente sinal, né? Porque nós precisamos do Ministério do Desenvolvimento com um grande interlocutor com o meio empresarial, né, com o que chamam de setor produtivo. Eu acho que quando a gente se refere a setor produtivo só com os empresários, parece que os trabalhadores também não produzem, né? E não é verdade. Mas como é um jargão, a gente usa isso, né? É que esse meio empresarial, o setor produtivo brasileiro, precisa ter essa interlocução. Eu acho que nós, progressistas, e eu me considero um progressista, perdemos 2 bases fortes ao longo do tempo. A gente se afastou delas, por algum motivo nós perdemos essas 2 bases. Uma base é uma base de evangélicos, religiosos, e a outra base é a base empresarial. São as 2 bases no Brasil que são muito resistentes aos progressistas, às ideias progressistas, principalmente com a construção desses últimos tempos do que se transformou o nosso país. O vice-presidente Alckmin é um excelente interlocutor para essas 2 bases, né? Ele é um homem religioso, com suas convicções, muita ponderação, muito dedicado, e também governou o estado de São Paulo, que tem o maior PIB do Brasil, onde seguramente estão concentrados os grandes empresários do Brasil, a grande economia brasileira. Então ele vai saber lidar com isso de forma muito adequada. Acho que está em excelentes mãos. Ele vai ser o ministro da grande empresa, da média empresa e da pequena empresa. No caso específico da pequena, nós construímos uma proposta ao longo desse ano, uma proposta que compôs o programa de governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. E essa proposta, eu posso resumir ela em 3 pontos. A primeira, crédito, que nos preocupa bastante, a inadimplência está muito elevada. A solução que foi dada para os pequenos empreendedores na época da pandemia, que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, foi crédito. Aí você entregou crédito na mão de quem estava com a empresa fechada. Ele consumiu o crédito, não tinha o que ele fazer. E ele tem que pagar agora. E ele vai ter que pagar. Ele não está conseguindo ainda, ele não conseguiu ainda se capitalizar para poder pagar, recapitalizar para poder pagar essas parcelas de empréstimo. E o pior, né? Samanta, eles o pior disso é que ele pegou esse crédito com a Selic a 2% e uma taxa de juros a 1,25%. A Selic está 14%, taxa de juros subiu para 6%. Quem pensou que ia pagar 3,25 está pagando 20. O que aconteceu? Ele está inadimplente. E nós precisamos cuidar disso. Então, nós precisamos ter taxas de juros que sejam sustentáveis, economicamente viáveis para um processo de desenvolvimento. Do jeito que ela está inviável, a solução econômica liberal não funcionou nesse instante, nesse momento que a gente está vivendo. E também nós temos que olhar para o estoque para encontrar soluções. Então, o primeiro grande problema, crédito. Segundo grande problema, nós precisamos fazer um grande pacto federativo para as micro e pequenas empresas. Por quê?
Porque o processo de formalização dos empreendedores, ele contempla a abertura, licenciamento e baixa de empresa. Abertura e baixa, tirar a CNPJ, baixar a CNPJ. Isso já está muito automatizado, está rápido. Mas o licenciamento é uma crueldade. Quem está aqui em Brasília sabe que se tiver que procurar o GDF para fazer um licenciamento, vai sofrer muito. Por quê? Porque tem que procurar vigilância sanitária, tem que procurar bombeiro, tem que procurar polícia civil, crucis, né? Tem que procurar a GFIS, tem que procurar a Secretaria de Fazenda, são 13 órgãos. E esses 13 órgãos, cada um tem sua independência na condução. E é um sofrimento, é uma crueldade para quem quer montar um negócio e para quem quer gerar emprego. Então, nós estamos falando daqueles que geraram no último ano, no Brasil, 70% dos empregos. Em 2021, 70% dos empregos gerados nessa retomada da economia que eles chamam, foi de micro e pequena empresa. E esses sofrem porque o Estado não consegue dar, na velocidade com que eles têm a ideia para implantar, o Estado não consegue ter a mesma velocidade para autorizar esses empreendedores a funcionar. Então, nós precisamos de um grande pacto federativo, né? Eu vi que o deputado Vinícius Poit até apresentou um projeto, aprovou um projeto na Câmara que trata do Código de Defesa do Empreendedor. Achei muito interessante, foi para o Senado agora, e eu acho que esse pode ser um grande embrião para que possa se construir esse pacto. Por quê? Porque a competência para esse processo de abertura, licenciamento, principalmente licenciamento de empresas, é dos estados e municípios, não é do governo federal. E cada estado e cada município Brasil afora cria regra, faz de um jeito, um processo. Então, quem sabe com esse pacto federativo a gente consiga trazer tranquilidade e agilidade para os nossos empreendedores. Seria possível uniformizar, padronizar de um jeito que... E principalmente simplificar todo esse processo? Precisa fazer. A gente não pode deixar que Brasil afora esses entes federativos criem as suas regras e criem as suas dificuldades. O que acontece quando você faz isso? Você joga as pessoas para a informalidade. A pessoa quer montar um pequeno negócio. Você tem que fazer um estudo de impacto ambiental porque você vai utilizar água, porque você vai montar um salão de beleza. Ela esquece isso para lá e vai montar o salão de beleza dela, independente de ter licenciamento, não ter licenciamento, e acabou. Nesse sentido, até o código seria interessante, né? Para normatizar. Essa legislação federal, ela precisa, de alguma forma, padronizar esses procedimentos e criar, principalmente, essa proposta de agilidade nesse processo de licenciamento. Então, o crédito é o primeiro ponto muito preocupante. Esse pacto federativo é importante, a gente ter um processo de licenciamento que dê dignidade empresarial aos nossos empreendedores. E aí vem o último, muito importante, que quem teve a coragem e a ousadia de fazer o Simples Nacional em 2006. O presidente Lula foi quem tocou, implantou o Simples Nacional, que deu um tratamento tributário diferenciado para as micro e pequenas empresas. Precisa fazer agora o Simples Trabalhista. Nós temos um fantasma que ronda as micro e pequenas empresas, que são essas relações trabalhistas que acabam dando o mesmo tratamento para o pequenininho e que dá para o grande. Por exemplo, a mesma montadora de automóveis acaba tendo o critério e a sua negociação paritária igual àquele pequena oficina que está na esquina. Não pode ser assim. Nós temos que dar tratamento diferenciado, nós temos que mudar o artigo 179 da Constituição para incluir ali aonde diz que vai ter um tratamento privilegiado, diferenciado para as micro e pequenas empresas das questões trabalhistas, para que a gente possa construir isso a 6 mãos, governo, empresários e trabalhadores. Porque se a gente conseguir dar esse tratamento diferenciado, a gente vai fazer sobreviver certamente aqueles que sustentam as famílias Brasil afora. Se mais de 70% dos empregos foram gerados por eles, nós temos que compreender que são eles que estão garantindo a comida, a educação, a saúde e a vida de muitas crianças que dependem dos seus pais que estão empregados nessas empresas. Então, o Simples Trabalhista precisa ser uma grande bandeira desse governo. Então, eu acho que esse tripé, que é crédito, o licenciamento
e o Pacto Federativo para o Licenciamento e os simples trabalhistas seguramente vão dar, esse tripé vai dar um novo horizonte, um horizonte positivo, um horizonte de esperança, né? Para as micro e pequenas empresas. Um ambiente de negócios mais favorável. Isso está no plano de governo, na proposta de governo. Isso, nós fizemos essa proposta. Nesse encontro que nós tivemos um encontro em agosto, na campanha, com um encontro com muitos micro e pequenos empresários, e nós apresentamos isso ao presidente Lula. Ele fez um discurso muito positivo com relação à acolhida dessas propostas, e agora é esperar que se construa nesse novo ambiente esse tripé para a gente ter aí uma esperança de desenvolvimento aí com foco nas micro e pequenas empresas. Nós estamos lidando com aqueles que geraram 70% dos empregos, como eu acabei de dizer, e que são responsáveis por 30% do PIB. Ou seja, não tem concentração de renda. Se você quer fazer um desenvolvimento com foco em geração de empregos e com foco em distribuição de renda, o caminho tem que ser através das micro e pequenas empresas. Não tem outra forma. Valdir, a gente estava falando sobre, você até explanou bem sobre isso, sobre o perfil do Alckmin, contribui muito para ele estar à frente do MDIC. O mercado e o setor do comércio e da indústria receberam muito bem, houve uma repercussão bem positiva na Confederação da Indústria, na Confederação do Comércio, ao nome do Alckmin. Agora, e o que se esperar de mercadante no BNDES, que já o setor empresarial, digamos, o setor produtivo, usando o jargão, já não reagiu tão bem ao mercadante no BNDES? Como é que você enxerga, projeta a atuação do BNDES nesse próximo governo Lula? Não tenho dúvida que será excelente. O futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foi ex-senador, ex-deputado, é um economista com excelente formação, professor universitário, de uma linha desenvolvimentista, portanto, uma linha que compreende a importância da participação do governo, do Estado, como indutor do desenvolvimento. Mas ele é muito preparado, montou uma equipe de diretoria, onde ele consegue mesclar pessoas que têm um senso social extraordinário, uma sensibilidade social extraordinária, e gente que veio do mercado, negociado com a Febraban, que conhece o varejo dos bancos como ninguém. Então, eu tenho uma perspectiva, uma expectativa muito positiva do futuro presidente, né, do Aloysio Mercadante, que é muito preparado, é um economista muito preparado, professor, e que vai com certeza fazer um grande trabalho. Existe muito preconceito nesse meio, porque o futuro presidente do BNDES é um político do Partido dos Trabalhadores, e participou de governos anteriores, e aí entra aquela famosa polarização que a gente acabou de dizer, e as pessoas vendem muito com fake news coisas que não são verdadeiras, né? Eu acho que está na hora de quebrar paradigmas, está na hora das pessoas desarmarem, esperarem. Eu vejo com uma excelente perspectiva. O BNDES faz parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, onde nós vamos ter o futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o vice-presidente da República, Alckmin, com uma boa dobradinha a favor de quem produz no Brasil. Valdir, quem te conhece, quem te acompanha nas redes sociais, sabe que você é um apaixonado por futebol. E agora a gente vai descontrair já um pouquinho a conversa. Eu e Mariana vamos fazer um bate-bola com ele, assim, uma coisa, beleza, pergunta e resposta mais rapidinhas, porque a gente já está chegando, temos mais alguns minutos. Então vamos fazer aqui esse joguinho bate-bola. O que dá para esperar, por exemplo, do Sebrae Nacional? Um alinhamento com o governo, não tenho dúvida. A gente sempre teve e vai continuar tendo. O Sebrae Nacional precisa ter um alinhamento com as linhas, as estratégias adotadas pelo novo governo, comandado pelo presidente Lula e o vice-presidente Alckmin.
Valdir, você é uma pessoa que se inspira muito também nas músicas, né? Você é uma pessoa que gosta de escrever, que publica vários artigos, e os seus artigos são muito inspirados em algumas músicas. Quais são as músicas que você destacaria, que mais te inspiraram ou que te tocaram nesse ano de 2022, ou pelo menos esse finalzinho aqui agora? Olha, vale depois, se o podcast for possível, botar a trilha, hein? A gente vai botar a trilha. Eu acho que tinha que ser um novo podcast pra gente poder falar. Vale. Só pra gente ir falando e colocando a trilha. Mas olha, eu acho... Com vontade, dar uma palhinha. Mas eu acho que... Eu vou citar uma que eu tenho, que tem me inspirado muito nesse final de ciclo no Sebrae, do Distrito Federal, que é Encontros e Despedidas, do Fernando Brant, que foi eternizado pela voz de Milton Nascimento, que nessa música ele diz que o mesmo trem que chega na estação é o que parte para a próxima jornada. Eu cheguei na estação do Sebrae do Distrito Federal, ela chegou. Que você, para quem está nos acompanhando entender, você está encerrando um ciclo, Isso. né? Você, o seu mandato está indo até agora, o final de dezembro. 31/12, encerra o meu mandato. Foram 4 anos, mas você teve outras experiências no Sebrae. Sim, e o meu ciclo no Sebrae do Distrito Federal chegou ao fim, todo ciclo tem início, meio e fim. E eu cheguei, o trem chegou na estação do Sebrae do Distrito Federal e agora ele faz parte da história, uma história muito bonita e que certamente vai me inspirar para seguir para frente, porque, como me disse o grande amigo Rodrigo Hollenberg, quando me convidou para ser secretário de desenvolvimento, quem não vive para servir não serve para viver. Está na hora de retribuir para Brasília tudo que ela me deu, e ela me deu muita coisa boa, me deu uma família maravilhosa, me deu bons amigos. Brasília me ajudou a realizar os meus sonhos, então eu estou pronto para realizar os sonhos de Brasília, que ela continue sonhando. Então, isso são palavras de um cearense com coração brasiliense, mas sempre torcedor do Fortaleza, né? Isso, exatamente. De um cearense de nascimento, de um brasiliense por opção, que aprendeu a amar essa cidade, gostar muito dela, pelo seu céu maravilhoso, pelas coisas de Brasília que as pessoas não conhecem e que deviam conhecer, nosso dia a dia, nosso cotidiano, que não tem nada a ver com a esplanada dos ministérios. E um torcedor do Fortaleza apaixonado, eterno, né? Que eu espero um dia poder estar mais próximo, acompanhando o meu time, é o meu sonho de criança. Não há quem tenha visitado o Valdir no gabinete dele no Sebrae que não tenha tirado uma foto com a bandeira que quando eu tirei minhas coisas da minha sala, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a bandeira, porque eu fiquei com medo danado das pessoas se apaixonarem e ela ficar lá, e ela não podia, ela tinha que me acompanhar. O que virou um cenário ali tradicional. Foi uma maravilha, são amores, né? Isso é bom. Sim, e para onde está partindo o próximo trem? O senhor é irmão, né, do Chico Leite, que agora se afastou um pouco da política. Você vai assumir essa função? Vai assumir esse lugar aí na família? Qual é a sua expectativa? Para onde está partindo dessa estação? A gente... claro que a política é uma opção, né? Ela se torna uma opção hoje. 4 anos é muito longe para dizer que tipo de construção vai ter. Eu tenho a certeza de que nós, progressistas, precisamos ir para a ativa na política para reconquistar o que perdemos. Ser candidato ou não são circunstâncias. Não sei dizer, mas seguramente eu vou militar para resgatar a importância dos nossos valores junto às pessoas, porque eu não acredito que o povo de Brasília possa entender que no momento em que a fome impera, o desemprego, a desesperança, o ódio, a raiva, a coisa mais importante seja que os meninos vistam azul e as meninas vistam rosa. Se essa é a pauta, então nós erramos. A gente precisa reconquistar o povo de Brasília e convencê-los de que nós temos pautas muito importantes e que precisam ser levadas a sério. E é isso, e por aí vai ser isso que eu vou fazer dentro da minha parte, dentro do que me cabe. Um progressista convicto que entende que a ciência está a favor do ser humano e que sem o social e sem as pessoas, sem cuidar das pessoas, não existe cidade, não existe Brasília, não existe povo, não me parece razoável um povo sofrendo e seus líderes celebrando.
Então a gente precisa mudar um pouco a nossa história. E você falou dessa importância também da gente pensar nessas futuras gerações, nas crianças, nos jovens, e você também fez esse trabalho, né? Você levou a educação do empreendedorismo para as escolas e também já uniu isso, essa sua paixão pelo futebol, porque o Zico foi uma das estrelas desse projeto. Conta pra gente isso. É verdade. Não adianta a gente cuidar do empreendedorismo agora, né? De quem está sofrendo com a sua empresa com dificuldades, se a gente não olhar para o futuro, né? Juscelino teve um sonho de uma Brasília empreendedora. Quem construiu Brasília como ele construiu, né, que ele colocou essa meta, em 4 anos ele levantou essa cidade, se não for empreendedor, ele não dá conta de fazer isso. E o que ele queria construir era uma Brasília empreendedora. Então está na hora da gente definitivamente incluir o empreendedorismo na nossa matriz de desenvolvimento como o principal vetor. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Com a próxima geração. A nossa já está muito contaminada. E nós fomos às escolas públicas e fizemos 450 mil capacitações com crianças, que foi uma coisa que me encantou demais. A gente ia no fim do ano para as feiras e eu via crianças de 10, 12 anos que produziam seus produtos, vendiam seus produtos e decidiam o que ia fazer com o dinheiro. Teve uma turma em uma determinada escola que decidiu doar 80% para uma ONG que resgatava cachorros abandonados, e a ONG estava lá com os seus animais, né, com os seus cachorros, que mostraram cuidado. Olha que sensibilidade social dessas crianças. Então é esse empreendedorismo que a gente quer despertar, e eu acho que nós plantamos uma semente que certamente vai fazer florescer no futuro breve a Brasília que foi sonho de Juscelino Kubitschek. Será, então, você acredita que Brasília está num processo de transição de ser conhecida como a capital dos concursos públicos para ter também esse setor do empreendedorismo forte, que esses jovens possam, que a maioria deles são tão encaminhados, né? Então tem que fazer concurso público. Eles às vezes nem dão chance para ele realmente escolher, porque parece que ele é empurrado para o concurso público, porque é pela estabilidade. Dá ainda para se apostar nesse futuro do concurso público? O Estado vai existir. Brasília foi feito para isso. O Estado vai existir. É uma cidade administrativa. Então nós vamos ter concurso, mas o empreendedorismo vai cada vez mais fazer parte da nossa matriz de desenvolvimento, com certeza. Mariana, bola com você. E dá para perceber até mesmo que nas escolas particulares, né, na rede particular, esse assunto também tem sido trazido à tona como umas competências pro século XXI, né? Eu acho que o tema tá aí na mesa, né? Que acho o que a gente fala, o clichê, né? Do caminho sem volta. Acho que é importante investir isso mesmo. O Estado, Brasília foi criado com um modelo de Estado provedor. O Brasília da década de 60, da década de 70, ela não existe mais. Então as pessoas vinham para cá porque o Estado dava tudo. Era um Estado provedor. Ele dava não só o emprego, ele dava saúde, ele dava educação, dava casa, ele dava tudo. Esse Estado foi se esgotando ao longo do tempo, foi se esgotando. Hoje ele não consegue mais. Não tem como você esperar hoje um Estado provedor, um Estado que lhe dê tudo. Então, nós estamos aprendendo a gerar riquezas e viver das riquezas que a gente gera, que a gente produz. E isso vai ficar mais forte com a nova geração. Qual a vocação que você aposta do Distrito Federal nesse perfil econômico? É a área de tecnologia da informação? É a chamada indústria limpa? O que são projetos na área de meio ambiente? O que você aposta como a vocação verdadeira de Brasília? Nós temos 2 grandes vocações em Brasília. E temos diversas oportunidades que são geradas na dinâmica do dia a dia. Não é que só essas vocações funcionam. Quando você vai para uma comunidade, a comunidade tem muitas vocações, tem muitas coisas ali da dinâmica do dia a dia que estão ali. O empreendedor é isso. E o nosso setor de serviços é o mais forte, né? Ele sabe, e o empreendedor, ele sabe, o segredo dele é saber aproveitar a oportunidade. A oportunidade de hoje não vai ser a de amanhã. Ela vai ser outra oportunidade. E esta adaptação, essa coisa é que faz dele diferente. Agora, Brasília, se eu pudesse lhe dizer, se você me perguntasse assim, Valdir, se você fosse governador aqui,
você apostaria em quê para fazer uma indução ao nosso desenvolvimento? Eu não tenho dúvida que a inovação ela é fundamental para que a gente possa mudar a nossa realidade. Essa é a primeira, porque nós temos um alto índice de escolaridade no Distrito Federal, nós temos aqui um berço de inteligência, se você for ver as nossas universidades, a UNB no Gama, sim, que tem um campus que traz coisas super inovadoras, nós temos a CNA trazendo a área de inovação, nós temos a CNI trazendo a área de inovação, cada um para o seu pedaço aqui dentro. Então nós temos um ambiente favorável para que a inovação possa ser uma grande indutora de oportunidades das mais variadas, em diversos. Quem sabe a gente não pode ser o nosso Vale do Silício da América Latina. E nós temos uma outra, que é ser o distribuidor do Brasil, a logística. A nossa posição geográfica nos favorece. Então Brasília pode ser a grande distribuidora do Brasil. Eu acredito que essas são as duas grandes vocações. A área de serviços e comércios, ela é muito forte. Aqui, é claro, natural, induzido pela nossa renda per capita, que ela é muito elevada. Pelo funcionalismo público, serviço, né? Público. Agora, nós temos uma dinâmica espalhada pelas nossas regiões administrativas, onde as oportunidades são muitas, e aí é o segredo do empreendedor. É ele quem sabe identificar a oportunidade. Pode deixar o que o Estado precisa não atrapalhar e criar um ambiente para que ele possa encontrar e implantar a solução para essa oportunidade. Se deixar isso acontecer, nós vamos ter uma Brasília diferente. Valdir, o que fica de lição da pandemia, desse período tão difícil, tantas perdas, nós ainda estamos tendo que tomar cuidado, o que ficou de lição, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, e você viveu intensamente essa fase? Que não existe caminho para a sobrevivência que não seja através da solidariedade. Se a gente pode ter uma vacina para a humanidade, para que essa humanidade possa ser uma mais harmônica, que o amor possa vencer o ódio, que possa ter esperança, essa vacina se chama solidariedade. Um povo sem solidariedade não vai nunca construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e uma sociedade que possa valer a pena viver. Então, eu acho que o grande ensinamento é esse, é que nós precisamos da vacina da solidariedade. Muito bonito. Com relação ao DF, né, a gente tem um cenário diferente um pouco do cenário nacional. O governador Ibanez foi reeleito, ele durante a campanha apoiou, né, o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia esse cenário político no DF? O governador tem feito um bom trabalho nessa área de empreendedorismo também, de fomentar, né, as micro e pequenas empresas. O que o senhor acha de perspectiva para esses próximos 4 anos? O governador Ibanez sempre teve um bom diálogo com o setor produtivo, o setor empresarial. Sempre teve. Eu mesmo participei de alguns encontros, algumas reuniões em que ele ouvia os empresários antes de tomar decisão e sabia ponderar. Ele é muito habilidoso nisso e mostrou isso nos 4 anos e mostrou na reeleição em primeiro turno. Foi um reconhecimento da sociedade de que ele soube lidar bem, porque se ela entendesse que ele não tinha conduzido bem, não tinha dado a ele essa vitória da forma que foi. Ele fez um caminho a favor do candidato Bolsonaro, e o presidente Lula quem foi eleito. Espero que e eu tenho certeza que ele vai saber fazer o caminho adequado para ter uma convivência harmônica. Demonstrou isso quando teve o resultado da eleição. Em seguida, ele foi um dos primeiros a reconhecer que o presidente Lula estava eleito e que ele estava ali para ajudar. Do jeito que ele foi esses 4 anos, com uma excelente interlocução com o setor empresarial, eu tenho certeza que ele vai saber fazer da forma adequada a interlocução com o governo federal, até porque essa relação ela é simbiótica. O governo do Distrito Federal não consegue sobreviver sem o governo federal.
Ele não tentaria uma coisa dessa, porque se ele fizesse isso, ele vai trazer problema para a população. Precisamos do fundo constitucional, as verbas que são repassadas pela União. E ele demonstrou muita serenidade nessa condução, no diálogo. É claro que campanha, eleição é eleição, a gente sabe disso, é um outro tipo de campo, mas a eleição passou, ele teve os momentos em que ele se posicionou politicamente, fez a opção dele, e agora certamente ele vai saber reconhecer que nós ganhamos a eleição. E se nós ganhamos a eleição, vamos ter que ter uma convivência harmoniosa. Porque é preciso ter essa relação institucional e de parceria, né, entre o governo do Distrito Federal e a presidência e o Palácio do Planalto, isso historicamente, né, Valdir? E o governador sabe conduzir isso bem, ele é muito habilidoso nisso, eu tenho certeza que ele vai encontrar caminhos de forma harmônica para a gente conduzir 4 anos de governo federal e governo do Distrito Federal a favor do povo de Brasília. E a gente viu isso até hoje, né, inclusive ontem em primeira mão a Samantha deu a reunião que aconteceria hoje de manhã, né, com José Múcio, com o Dino. Acho que já foi um sinal também, né, dessa articulação. E o Dino hoje, na coletiva, ele falou que o objetivo da reunião e que ele saía dali convicto de que se selou uma união entre as equipes para se pacificar a cidade, né? O próprio governador Ibanez disse que quer colaborar com essa pacificação. Sim. Tenho certeza que eu não esperava diferente, né? O governador Ibanez é muito habilidoso nesse diálogo e vai saber conduzir isso com maestria, como sempre fez, porque se não fizer vai prejudicar o povo do Distrito Federal, e eu tenho certeza que ele não quer prejudicar o povo do Distrito Federal, né? Valdir, eu e a Mariana, a gente combinou aqui uma pergunta que assim, é super fácil e acho que em 30 segundos você vai conseguir responder. Vamos lá. Sabe? Mas aí se não conseguir agora, fica de gancho pro próximo. Uma coisinha que as pessoas conversam assim, rapidinho na mesa de bar. Por que o Brasil perdeu a Copa? Porque seguramente eu não estava lá comandando aquele time. Se eu tivesse lá, a gente não tinha perdido essa Copa. Tinha levado a taça, né? Não, tem que falar do Tite, tem que falar dos jogadores. Valdir, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Tem muito assunto, né, Mariana? Dá para render ainda mais. Com certeza. Fica convidado para voltar mais uma vez. E aí a gente fala mais de futebol, de música. Será um prazer estar aqui de volta e estar sempre com vocês. Eu acho que estar perto de Brasília e das discussões que estão em torno de Brasília, para mim, que eu estou acabando o meu mandato e possivelmente vou estar seguindo outros rumos mais aí no âmbito federal, mas estar perto de Brasília, para mim, vai ser muito bom. Todas as vezes que me convidarem, eu vou estar aqui. E sem medo de responder, pode fazer todas as perguntas. E esse amor por Brasília, essa defesa da cidade é o que motiva o Correio Brasiliense. Você está aqui todos os dias conversando com as personalidades da cidade, com Mas o povo, a história de Brasília se confunde com a história do Correio Brasiliense. Nossa editora-chefe está aqui, Ana Bastidora, Ana do B, acompanhando aqui, dizendo que temos que daqui a pouco encerrar. Que pena, achei que tinha mais 1 hora de podcast. Obrigada para vocês que estão acompanhando o podcast do Correio Brasiliense. Toda semana temos convidados novos com esse tipo de bate-papo. A gente quer sempre, né, agregar e é isso, né? Até a próxima, né, Mariana? Falamos demais já, né? Obrigada, Samantha. Obrigada, Valdir. Prazer grande. E eu acompanho no site do Correio Brasiliense, né, Mariana, editora do site, que vai editar isso e vai colocar lá no site. Isso, nas nossas redes sociais também.